E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando o estudo da Lei Complementar número 6 de 77. O tema de hoje é o processo administrativo disciplinar. É uma série de artigos, nós vamos ver nesse vídeo dos artigos 155 ao 167, portanto são 12 artigos, alguns deles densos, então é importante que nós façamos uma leitura detalhada, apontando aquilo que é mais relevante para a hora da prova, não é? Lembrando a todos também que o curso de 150 questões comentadas inéditas está totalmente disponível, basta você entrar no site eleitoralcombruno.com.br. Primeira informação que nós temos sobre processo administrativo disciplinar se refere à competência para a instauração do PAD. Essa competência ela é do chefe da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E esse processo administrativo disciplinar ele vai ser aplicado, instaurado, a melhor palavrinha, em quais possibilidades? Naquelas ações, naquelas faltas que forem puníveis, não punidas, puníveis, com pena de suspensão, demissão ou ainda de cassação de aposentadoria. Tá? Por que eu falo punível? Porque nós estamos instaurando o processo. Não é punida porque ainda não foi punido. Ok? Então é importante ressaltar isso. Então a competência é do defensor público geral. E como qualquer processo administrativo, qualquer ato, ele precisa ter os dados ali completos. Então eu preciso ter o nome, eu preciso ter a qualificação do indiciado, eu preciso ter uma exposição resumida, sucinta dos fatos que nós estamos ali nesse processo imputando a esse indiciado. Ok? Então eu preciso de algo robusto, que é algo que tenha informações ali mínimas para que nós possamos instaurar esse processo administrativo. Bem, para a promoção desse processo administrativo, será necessária a criação de uma comissão que será responsável por esse processo. Essa comissão, e aqui eu vejo uma importância muito grande para o estudo da comissão como possível questão de prova, em relação à sua composição. Essa composição ela é de 3 membros da Defensoria Pública e, segundo o artigo 157, são designados pelo Defensor Público Geral, um dos quais, obrigatoriamente, Defensor Público de primeira categoria, e este vai presidir a comissão. Então veja que nesse artigo 157 tem informações muito importantes. 3 membros, um deles, obrigatoriamente, é um defensor de primeira categoria e que vai presidir esta comissão. O parágrafo único ainda diz que os membros dessa comissão, eles sempre serão de classe igual ou superior àquele que está sendo indiciado, nunca inferior, tá bom? Gravem essa regrinha. Para os trabalhos da comissão, é importante que sejam garantidos, assegurados todos os meios para que a comissão possa desempenhar bem as suas funções. E com isso, os órgãos, sejam estaduais, municipais, vão auxiliar essa comissão, prestando as informações que serão úteis para o trabalho dessa comissão. Tá bom? Então, nós temos aqui uma cooperação ao trabalho dessas comissões. Quando que a comissão vai iniciar os trabalhos? Ela vai iniciar dentro de 5 dias desde o momento da sua constituição. Então, constituiu-se ali, iniciará os trabalhos dentro de 5 dias. O prazo para conclusão, 60 dias a contar da instalação dos trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode, mas fica a critério do Defensor Público Geral, no máximo por 60 dias. Então, 60 mais 60. Sempre essa prorrogação dependendo de um ato do Defensor Público Geral, que é o chefe da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Se não forem observados os prazos, olha só, a inobservância não acarreta nulidade do processo, podendo importar, contudo, em falta funcional dos integrantes da comissão. Tá bom? Então a comissão tem uma responsabilidade. Não vai anular o processo, mas vai gerar para esses membros, que são 3, falta funcional. Tá bom?
Bom, agora imaginemos a seguinte situação. A comissão foi instaurada, instalou-se ali os trabalhos e agora nós estamos na fase de instrução do processo. E para a instrução do processo, nós vamos citar o indiciado, porque agora é importante que nós possamos ouvi-lo. O que diz o parágrafo 1º do 160? Diz que a citação ela será pessoal, entregando na ocasião uma cópia do ato. Não encontrado o indiciado, a citação será feita por edital, publicado por 3 vezes no Diário Oficial, com prazo de 10 dias para comparecimento a contar da 3ª e última publicação, para que aí seja ouvido. Nós precisamos dar voz a esse indiciado. Se esse indiciado for rével, o que o presidente da comissão tem como responsabilidade? Designará um defensor do indiciado, um membro da Defensoria Pública da mesma classe, ao qual caberá apresentar defesa por escrito e acompanhar o processo até o final. Então veja, o indiciado foi chamado, não compareceu. E aí, para o processo? Não. O presidente vai fazer o quê? Vai designar um defensor do indiciado para que ele acompanhe até o final o processo. Tá? Da data marcada, então suponhamos que foi marcada uma data para a audiência do indiciado. Vai correr um prazo de 5 dias para oferecimento de sua defesa. Então agora o indiciado terá 5 dias para defender. Em qualquer fase, será permitida a intervenção de defensor constituído pelo indiciado. Então, em qualquer fase, há a necessidade da intervenção de um defensor que poderá ocorrer tranquilamente. As intimações do indiciado para os atos procedimentais serão feitas na pessoa do seu defensor, quando não estiver presente, sempre com antecedência mínima de 48 horas. Tudo que tem prazo, então prazo da data para audiência, para oferecimento da defesa, esse prazo que nós temos para intimação do indiciado, quando não estiver presente, desde 48 horas, então são relevantes para a prova, tá? O artigo 161 fala sobre diligências, que são possíveis atos realizados pela comissão para esclarecer fatos. Então, a comissão poderá proceder a atos, diligências, para esclarecer fatos, para conhecer melhor o processo, ouvir testemunhas, promover perícias, tudo isso a comissão pode realizar. Será assegurado ao indiciado o direito de participar pessoalmente ou por seu defensor dos atos procedimentais, podendo inclusive requerer provas, contraditar, reinquirir testemunhas, oferecer quesitos e indicar assistentes técnicos. A comissão poderá realizar qualquer ato de instrução sem a presença do indiciado, olha que interessante, se assim atender conveniente à apuração dos fatos. Não obstará, contudo, a presença do seu defensor. Pode até realizar um ato sem a presença do indiciado, mas não pode impedir, não pode bloquear a presença daquele que está defendendo esse indiciado. Tá? Artigo 162. Terminada a instrução, será aberto um prazo de 3 dias para a especificação das diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, mediante requerimento do indiciado ou deliberação da comissão. A comissão poderá indeferir essas diligências requeridas pelo indiciado quando revelarem o propósito de procrastinar, ou seja, atrasar o processo, ou quando não tiverem relação com os fatos. Então a comissão pode falar assim, opa, peraí, essa diligência está querendo atrasar o nosso processo. Não vamos permitir. Tá? Para a apuração dos fatos, fora do território do Estado, a comissão poderá delegar atribuições a um dos seus membros. Então são 3. Um poderá, aí, a partir dessa delegação, ir para fora do território do Estado para que haja essa apuração de fatos. Tá? Bem, o prazo para alegações finais de defesa. Terminou a fase de diligências, ao indiciado intimado será garantido 10 dias para oferecer alegações finais. Decorreu esse prazo, passou esse prazo, a comissão tem em 15 dias remeter o processo ao chefe da Defensoria Pública do Estado do Rio, através de um relatório com tudo aquilo que concluiu, né, especificando as disposições que foram transgredidas. Então ele vai encaminhar esse relatório
Essa comissão encaminha esse relatório para o defensor público geral. Divergindo, olha que interessante, divergindo os membros da comissão quanto aos termos do relatório, deverão constar do processo as razões apresentadas pelos divergentes, para que o defensor público geral tenha pleno conhecimento daqueles que estão a favor ou contra determinado ato. É importante que se dê essa garantia. Tá? O defensor público geral do Estado, recebendo o processo, ele vai proceder da seguinte forma. Ele pode julgar improcedente a imputação feita, ele vai assim determinar o arquivamento ou designará outra comissão para apurar melhor os fatos. Então esse é a primeira ação. Ele pode aplicar ao acusado a penalidade que entender cabível. Sendo a sanção cabível de demissão ou cassação de aposentadoria, ele vai encaminhar o processo ao governador, que é o chefe do Poder Executivo, se mantida a decisão pelo Conselho Superior. Então ele entendeu, veja que o caso é demissão ou cassação de aposentadoria. Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio concordou, encaminha o processo ao governador. Dessa decisão é recorrível? Sim, cabe recurso ao Conselho Superior no prazo de 30 dias. Então, a decisão é recorrível, certo? Ao determinar a instrução do processo disciplinar, o defensor público poderá ordenar o afastamento provisório do indiciado. Então, o afastamento, para que possa garantir ali o processo, a apuração dos fatos, ele pode ser então afastado. Esse afastamento será pelo prazo de 30 dias, prorrogável no máximo por mais 60 dias. Então 30 mais 60 até 90. Tá? Esse afastamento não vai tirar os direitos do indiciado. Tá? Então não tira direitos do indiciado. Portanto, vantagens, direitos não serão retirados. E de forma supletiva, para embasar esse processo, pode ser aplicados no que couber as legislações do processo penal e as de legislação atinentes aos funcionários públicos civis do Poder Executivo. Quais são essas legislações? O Decreto-Lei 220, de 75, e o Decreto Estadual 2479, de 79. Tá bom? Serão aplicados de forma supletiva. Sobre o processo administrativo disciplinar, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, mande para nós e não deixe de adquirir o curso de questões. Estamos na fase final. Até mais. Tchau, tchau.